Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo, a mais esse momento de culto. Hoje nós queremos meditar nas palavras de nosso Senhor e nosso Deus. Hoje, de forma especial, nós queremos falar um pouco sobre a ascensão de Cristo, que foi comemorado na quinta-feira. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração nesse momento. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que servirá de base para a nossa reflexão de ascensão se encontra na Epístola de Efésios. Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao versículo 23. E assim está escrito: Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e do mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, até aqui, a nossa leitura para a nossa reflexão. Nesse momento, convido a cantarmos um hino bastante conhecido, um hino chamado Senhor, meu Deus. Poder
em Cristo. A ascensão de Jesus é um evento muito importante para os cristãos. O evangelista Lucas, autor também de Atos, nos fornece muitos detalhes a respeito daquele dia. Até mesmo o local onde ocorreu a ascensão. Quando olhamos, por exemplo, para o texto de Lucas 24, 44 a 53 e também o início do livro de Atos. Lucas nos diz que havia muitas testemunhas naquele local. Que enquanto eles o olhavam a Jesus, ele foi levantado e uma nuvem o cobriu. E não dando assim mais para ver ele. E embora Lucas nos forneça muitas informações, há muitas coisas da qual ele não nos diz. Por exemplo, muitas pessoas imaginam que depois que a nuvem cobre Jesus, ele continuou subindo, subindo e subindo. Alguns imaginam que Jesus até abandonou a terra e que agora ele está muito, muito longe daqui. Alguns imaginam que Jesus talvez tenha ido a outros planetas, talvez levará a salvação a extraterrestres, quem sabe? Pensando assim, então, dessa forma, que Jesus está observando tudo de um local muito distante, ele está longe nos observando. Assim, então, ele se envolve apenas em coisas importantes, extremamente importantes. Mas, a maioria das vezes, ele tem coisas mais importantes para fazer do que se preocupar conosco. Porém, meus amados, a Bíblia nos ensina algo muito diferente disso. Quando lemos o relato de Lucas, percebemos que ele apenas nos conta a história na perspectiva da qual eles tiveram da história, da forma da qual eles estavam vendo. Jesus foi levantado o suficiente para que uma nuvem então o cobrisse. Depois disso, Lucas não diz mais nada. Lucas se cala. Jesus está andando nas nuvens, talvez, como um surfista no céu. Ou talvez, será que na nuvem tinha uma portinha secreta da qual Jesus foi lá, entrou e assim ele foi para uma eternidade? Se tudo que nós tivéssemos fosse apenas o relato de Lucas, bom, Jesus poderia ter ido a qualquer lugar depois que a nuvem o cobriu. Nós não saberíamos o que aconteceu depois. Porém, meus queridos irmãos, se realmente queremos saber o que aconteceu depois, digamos, da nuvem, devemos olhar para outra passagem bíblica. E é aqui onde a carta de Paulo aos Efésios nos ajuda a entender melhor a ascensão. Nesta carta, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou da grande obra e do grande poder de Deus que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele sentasse ao seu lado direito do trono celestial, acima de todos os governos celestiais, acima de todas as autoridades, acima de todas as forças e poderes, dando a ele um título que está acima de todos os títulos, tanto desse mundo como do mundo que há por vir. E pôs todas as coisas, todas debaixo da autoridade de Cristo. E o colocou como o único Senhor da igreja, a qual ela é o seu corpo e o completa. E ele preenche tudo em todos. Essas palavras de Paulo com certeza nos ajudam a entender melhor o significado da ascensão de nosso Senhor. O que Paulo nos ajuda a entender, em primeiro lugar, é que a ascensão, meus amados, não é apenas um evento no espaço e no tempo, mas também é um reconhecimento de autoridade. Quando vimos que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, é útil talvez nós pensarmos o que significa sentar no trono. Pensemos como antigamente. Por exemplo, o que significava antigamente dizer que, por exemplo,
a rainha Elizabeth está no trono de Londres. Não significa que ela deve sentar-se no trono 24 horas por dia, 7 dias por semana, até o dia em que ela morrer. Em vez disso, isso significava que ela reina como rainha sobre todo o Reino Unido. Significa que ela tem o direito de sentar-se naquele trono em virtude de seu cargo como rainha. Com isso, quero dizer que quando ouvimos que Jesus está sentado à direita do Pai, significa que ele reina como seu Pai sobre todas as coisas. E isso significa que Jesus levou a sua humanidade para a Santíssima Trindade em virtude dele ser Deus e homem. Em outras palavras, a ascensão de Cristo, meus amados, significa que um homem ascendeu para governar todas as coisas. E esse homem é Jesus Cristo. Outra coisa que Paulo nos ajuda a entender sobre a ascensão é que Jesus é quem preenche tudo. Ou seja, Jesus não está preso ou confinado a um lugar ou algum espaço. Ele está em todos os lugares. Além disso, ele não está apenas nos lugares como, digamos, Deus. Porque Jesus é Deus e homem. Por isso, nós podemos afirmar que ele está em todos os lugares como Deus e como homem. Na teologia luterana, nós dizemos que Cristo comunica os atributos da sua natureza divina com a sua natureza humana. Isso porque ele é uma pessoa que é ao mesmo tempo Deus e homem. Ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele fez, faz e é porque é Deus e homem. Uma coisa não pode ser separada da outra em nenhum momento. Por isso, quando nós olhamos para a ascensão de Cristo, não devemos pensar que ele foi para longe, mas que ele agora preenche tudo. Em outras palavras, quero dizer que a ascensão de Jesus não significa que ele se foi. Significa que ele está conosco em todos os lugares. Ele está conosco como Deus e homem. Podemos dizer que Jesus está mais perto de cada um de nós agora do que se pudéssemos vê-lo com nossos olhos físicos. E isso nós já vimos e tivemos prova, por exemplo, durante os 40 dias da qual Jesus apareceu para os seus discípulos depois de ter ressuscitado. Ele deixou o túmulo sem se preocupar em tirar a pedra. Ele conversou com os discípulos, com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, e depois de partir o pão na casa de um deles, ele simplesmente desapareceu. Ele apareceu em uma sala trancada, em meio aos seus discípulos. E ele fez novamente isso uma semana depois para ver e conversar com Tomé. Ele veio e foi, apareceu e desapareceu à vontade. Com isso nós vemos que, na realidade, ele sempre esteve com seus discípulos, mas eles nem sempre podiam ver ele. Provavelmente, talvez, porque ele estava acostumando seus discípulos com a ideia de que, embora eles não pudessem mais o vê-lo, ele estava ainda assim com eles o tempo todo. Meus queridos, Jesus fez muitas promessas. Nós sabemos disso, a Bíblia está cheia de promessas que Jesus diz no Novo Testamento. E ele não seria capaz de cumprir todas as promessas se ele não fosse de fato Deus e homem. Estamos lembrando hoje, por exemplo, da ascensão de Jesus, do dia que Jesus subiu aos céus. Mas em outro momento, Jesus nos diz, por exemplo, eis que estou com você até o fim dos tempos. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou entre eles. A própria promessa da ceia, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim.
Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por você. Se Jesus, meus amados, fosse um mero ser humano, um mero homem, essas promessas não teriam sentido nenhum, porque como um homem poderia cumprir com isso? Mas, porque Jesus é Deus e homem, ele pode cumprir com todas as suas promessas com facilidade. Jesus, meus amados, está plenamente conosco, com o seu próprio corpo, aquele corpo marcado com as marcas da morte, mesmo que nós não possamos vê-lo. De uma maneira que nós não podemos entender, todo o seu perdão, todo o seu amor, todo o seu conforto está com todos nós e com cada um no corpo humano crucificado e ressuscitado de Jesus Cristo. Cristo ascendeu para preencher todas as coisas. Ele não apenas habita o céu, mas também habita conosco aqui, como Deus e homem. Ele ainda é o Emanuel, Deus conosco. Aquele Emanuel que nós lembramos, que nós clamamos no Natal. Ele ainda é o Emanuel. Ele continuamente nos traz os presentes que ele ganhou para nós com a sua vida, seu sofrimento, a sua morte e ressurreição. Ele está conosco com o seu verdadeiro amor, o seu verdadeiro perdão, seu verdadeiro conforto, sua verdadeira salvação e sua verdadeira vida eterna. A ascensão de nosso Senhor significa que Deus, homem, Jesus Cristo, está totalmente conosco, mesmo que nós não possamos vê-lo agora. Mas a boa notícia é que chegará o dia em que nós o veremos face a face. Isso porque Jesus mesmo promete em sua ascensão que ele voltará. Nós vamos vê-lo novamente face a face, assim como Paulo afirma lá em 1 Coríntios, onde diz: o que agora vemos é como uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Até esse dia chegar, nós podemos ter a certeza, meus amados, que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Cristo, o nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está sempre conosco. Temos o seu perdão, o seu amor, o seu conforto e a sua força 100% conosco. O mundo fará tudo possível para nos separar dele. Por isso, muitas vezes o mundo tenta nos desencorajar a fé e ataca a nossa fé, nos ataca. E, infelizmente, em muitos lugares do mundo, até persegue os cristãos. No entanto, aquele que venceu o mundo subiu ao céu para preencher todas as coisas, fez tudo isso para estar com cada um de nós até o fim. Por enquanto, ainda não podemos ver ele, mas no final nós o veremos e aqueles que creem nele o verão para sempre. Por toda a eternidade estaremos com ele, cearemos com ele, nos alegraremos com ele e festejaremos com ele a vitória. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde essas palavras em nossa mente e no nosso coração. Amém. Bem, meus amados irmãos, eu gostaria nesse momento de convidar a cantar mais um hino. E esse hino, ele é um hino que eu conheci quando eu morava lá em Salvador, na Bahia. E quando eu estava pensando nos hinos, né, para esse momento, esse hino veio logo na minha cabeça, que eu acredito que é um hino que ele completa, ele complementa a mensagem de forma espetacular. Então, se vocês não conhecem esse hino, eu convido a conhecer esse hino, eu convido a cantar conosco esse hino, um hino muito bonito chamado Jesus está conosco.
Bem, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, eu convido nesse momento, então, a orarmos a Deus, baixando nossas cabeças, chutando nossas mãos. Senhor Deus e gracioso Pai, muito obrigado por sempre estar conosco. Obrigado por nos dar a certeza que mesmo depois de ter ascendido aos céus, Jesus, Tu sempre está ao nosso lado, sempre está conosco em todos os lugares, em todos os momentos de nossa vida. Sempre está nos abençoando, sempre está nos guardando do mal, sempre está nos protegendo dos perigos. Senhor, obrigado por estar conosco nos momentos felizes de nossa vida e também nos momentos tristes. Obrigado por ser o nosso conforto, a nossa esperança, a nossa luz, a nossa força, a nossa vida. Senhor, de maneira especial queremos pedir, continue enviando o Teu Santo Espírito a todos nós nesse momento, porque o Senhor sabe por quanto sofrimento temos passado. O Senhor sabe o quão difícil está sendo viver a nossa vida em meio a esta pandemia. O Senhor sabe quantas dificuldades têm surgido a cada um de nós. Por isso pedimos, Senhor, continue nos abençoando, continue nos protegendo, continue nos confortando, continue estando conosco. Se for da Tua santa vontade, Senhor, continue nos protegendo deste mal. Continue nos dando oportunidade, Senhor. De forma especial, também queremos pedir, Senhor, que conforte o coração de todas aquelas pessoas que têm perdido entes queridos, todas aquelas pessoas que têm perdido amigos queridos. O Senhor sabe o que é sofrer a morte de uma pessoa amada. Por isso pedimos, Senhor, conforte o coração dessas pessoas. Também pedimos, Senhor, que continue protegendo a todos que precisam ir às ruas para trabalhar ou fazer os seus afazeres. Esteja com cada um deles. Também, Senhor, queremos pedir que continue abençoando o nosso país, dê sabedoria aos nossos governantes, dê sabedoria às nossas autoridades para que eles façam sempre tudo de forma mais saudável à sociedade, de forma organizada e também sempre mantendo a paz entre todos nós. Pedimos isso, oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Também gostaria de convidar nesse momento a orarmos a oração de nosso Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bem, meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais um momento cultico. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que tem nos dado de nos acompanhar nesse momento. Convido a continuar nos seguindo, continuar acompanhando as nossas devoções que são postadas nas quartas-feiras e também aos nossos cultos postados aos domingos. Continuarei orando por todos vocês, para que Deus continue estando com vocês, os abençoando, e que o Espírito Santo sempre coloque essa certeza no coração de vocês, que Jesus está com cada um de vocês em todos os momentos, que Jesus ainda é o Emanuel, o Deus conosco. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.